Hoje nós vamos estudar algo bastante importante que se trata dos sinais. Os sinais de Deus. Você vai olhar que a Bíblia, ela exorta, ensina o ser humano em si a entender os sinais de Deus. Em outras palavras, é ser um indivíduo que está atento aos sinais de Deus. Em toda a história de Israel, desde o princípio, você vai ver que Deus trabalhava com sinais e tempos, com os personagens, com os homens de Deus. Você vê o enredo, por exemplo, de Noa, que antecedia um dilúvio. Deus falou com Noé através do tempo, com sinais do tempo, o que iria ocorrer. E ele se precaveu, ouvindo a Deus. Tá? Você vê várias coisas acontecendo, por exemplo, quando Deus falava com os patriarcas, a história de José, quando Deus fazia aparecer o que sucederia, e etc. Então, daí porque você vê que Israel ele é trabalhado para entender os tempos. E quando falamos de tempos, são tempos de fato proféticos na Terra. Né? Então vamos começar em Noé novamente, porém na passagem onde Noé usa o que? O corvo e a pomba como sinais para decidir o momento exato de agir. Tá? Então, capítulo 8 de Bereshit, de Gênesis, a partir do versículo 6. Então diz assim a palavra de Deus: ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que fizeram e enviou o corvo que saiu, indo e voltando até secarem as águas de sobre a terra. Então observe que ele fala o que? Secarem as águas sobre a terra, literalmente sobre a terra. Ele não usa o termo aqui Adamá, que quer dizer o que? Solo. E enviou a pomba que estava com ele para ver se as águas se aliviaram de sobre a face da terra. Então, analise aqui, que ele fala se aliviaram sobre a face da terra. Tá? Então, veja que para um propósito ele manda o corvo, em uma situação específica, e para a pomba, você vê o que? Uma referência já o que? De alívio sobre a terra. Tá bom? Mas a pomba não encontrou descanso para a planta de seu pé e voltou a ele, a arca, porque ainda havia água sobre a face da terra. Ele estendeu sua mão e a tomou, e a trouxe para ele a arca. E esperou mais outros 7 dias e tornou a enviar a pomba da arca. E veio a ele a pomba à hora da tarde, e eis que uma folha de oliveira arrancou com seu bico. E Noé soube então que se aliviaram as águas, e esperou ainda outros 7 dias, e enviou a pomba. E ela não tornou mais a voltar a ele. E foi no 601 ano do primeiro mês, no primeiro dia do mês, que secaram as águas de sobre a terra. E Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que haviam secado as faces da terra. Então, analise o seguinte. Foi usado duas coisas aqui em Noé. Primeiro ele usa o corvo. E há algo interessante entre os dois, que você vai ver que é o seguinte, tá? A palavra hebraica diz o que? Vaishilá et ha-ohev. Isso com relação ao corvo, ohev. E você vai olhar, por exemplo, em Gênesis mesmo, a estrutura de que? Simbolizando o corvo, algo mais da noite. Tá? Isso aqui é interessante. Por quê? Você vê aqui, por exemplo, onde Deus está criando as estações, o tempo.
com relação ao tempo sobre a terra. E Deus chamou a luz dia e a escuridão chamou noite. E foi tarde e foi manhã, dia 1. É assim que define. E ele diz o quê? Ele usa o termo vai ri Ereb. Ele usa essa estrutura, Ereb. Simbolizando o que ali? Uma noite, um tempo de noite. Então daí você vê que o corvo, de fato, por mais antigo que seja o texto, nos manuscritos, você vai entender que era uma raiz atrelada ao corvo, justamente por ser noite. E você sabe, o termo noite, ele faz o quê? Ele não vem com o intuito de guiar, de inicialmente ser luz. Você vê aqui que Noé, ele começa com isso, primeiro. Para o quê? Para observar o território. Em outras palavras, Noé usou, tá? Novamente, da relação do tempo, do simbolismo que aquilo representava. Porque Deus trabalhou muito com Noé, você vai ver nos textos dessa forma, com relação ao tempo. A observar, você queria construir a arca, mas sempre buscando o quê? Reforçar o seu resultado com relação ao tempo, a prever, a observar o tempo que Deus colocou para ele fazer a arca e entrar na arca. Então, Noé teve essa característica desenvolvida nele, do tempo, de observar as coisas. Então é notório por que ele usou o corvo, primeiramente. E depois você vê que ele usa a pomba. E onde ele usa a pomba também temos um outro sentido interessante no nome. Então vamos lá. Vaishla et ha Yonah. Yonah com relação à pomba. E você vê aqui também em Bereshit o que? Deus usar a palavra e foi manhã, segundo dia. Ele usa a definição de dia com qual nome? Yom. Então veja que para Yoná de pomba significa que luz, dia, o nome pomba. E Noé usou isso como segundo instrumento. Mas você vai ver que quando ele usa esse termo, ou a pomba, aqui diz o quê? Ele usou pela segunda vez, então a pomba não usou um outro corvo. E ele diz que a pomba foi enviada para ver se aliviaram-se as águas sobre a face do quê? Da terra. Tá? Então veja a palavra atrelada aqui. Aliviaram-se. Então ele usa como guia, uma referência muito maior, aquele instrumento que representava o quê? Um símbolo de luz, de iluminação para ele. Então é isso que eu quero que você entenda, tá? Você vai olhar algo muito forte na Bíblia, na história de Israel, que os profetas eles não andavam com multidão de pessoas. Pelo contrário, eles que traziam a verdade, de verdade simboliza o que dentro de Deus, a mensagem de Deus, o que era a vontade de Deus para aquele tempo, era a luz para os povos. Mas muitos rejeitavam os profetas de Deus. Tá? Então, eu quero que você entenda que esses indivíduos, eles representam o quê? A voz em meio a essa multidão de hoje. Tá? Que você preste atenção no que Deus ele quer falar ao povo, à população da terra. Então, você geralmente vai encontrar essas coisas onde não há muita multidão. Tá bom? Porque eu também não posso menosprezar, não se pode menosprezar de fato aqueles que estão fazendo o possível para fazer o que é certo diante de Deus e possuem de fato pessoas que o seguem. Comum, é normal. Mas eu quero que você entenda o simbolismo, tá? De luz para prenunciar o que há de vir. Porque você vê que as pessoas muitas das vezes, na maioria, infelizmente, elas não observam onde elas vão pisar. Noé, ele já dá uma aula disso. De quê? De saber onde ele vai pisar, de saber a hora certa. De pisar é o quê? Em um solo, em um solo onde é propício, onde não oferece risco nem a ele nem a sua casa. E você vê que as pessoas, elas têm sido suscetíveis a achar que estão certas. Simplesmente estão certas. Elas já sabem onde vão pisar. Elas não consultam a Deus. Para elas já sabem o suficiente. Então, eu chamo a atenção a você para esse perigo de achar que já sabe o suficiente. Principalmente nesses tempos onde Deus ele vai falar muito à população, para ela se organizar e se preparar.